A Wicca, a bruxaria, ela é uma religião totalmente atual para o que a gente passa hoje em dia, que a gente passa uma crise assim, do homem em relação à natureza. Ele quer dominar a natureza, ao contrário de antigamente, que ele adorava, porque ele sabe que é a partir dela que ele está vivo. Você tem a consciência de trabalhar para o bem da humanidade, de trabalhar em harmonia com todos, porque a visão que a gente tem do próximo é que somos todos irmãos. A palavra Wicca começou a ser usada a partir do renascimento da bruxaria. Seria a bruxaria moderna. A palavra Wicca vem do inglês arcaico Wicce, que quer dizer moldar ou sábio. Então, quer dizer, o wicano seria um moldador. Ele moldaria, traria a magia para a sua vida, moldando. Surgiu a partir das últimas leis contra a bruxaria na Inglaterra, que foi em 1951, com a publicação de Gerald Gardner do livro Witchcraft Today, Bruxaria Hoje. Aí, a partir daí, foi o marco que começou a se divulgar a Wicca, a bruxaria moderna. Quando a gente diz que é bruxa, o povo faz um pouquinho assim, né? A propaganda anti-bruxaria da Igreja Católica foi gigante. Desde o início da Inquisição, século XIV, até os dias de hoje. Quanto mais eles colocassem a bruxa como repugnante, como feia, era melhor para propaganda anti-bruxaria. Por exemplo, a questão da bruxa velha, as anciãs das aldeias realmente eram as mais sábias. Então, criou também aquele negócio para deixar mais feia, né? A questão para ser repugnada. A questão da verruga, eles diziam que quando a bruxa fazia o pacto com o demônio, ele colocava a marca na bruxa. Toda mulher que tivesse verruga, o homem também, que também tinha bruxas, como a Ainda, seria uma bruxa. Essa questão de diabo que foi incorporado na visão de que as bruxas adoram o diabo também foi uma propaganda cristã. Por quê? O diabo, como a gente conhece, aquele vermelhinho, tudinho assim, é inclusive do cristianismo. Nem no Velho Testamento tem falando sobre essa figura do diabo. Essa figura do diabo foi criada a partir para colocar que as bruxas adoravam o diabo. Por quê? Porque a gente adora o Deus cornífero. O Deus cornífero é o Deus de chifres. Representações de Deus com chifres é as mais primordiais representações de deuses. A gente vê isso tanto em pinturas rupestres, como a gente vê no Egito, a deusa Ísis e o deus Horus tem chifres. A gente vê na Mesopotâmia, os deuses maiores eram deuses com 7 chifres. A gente vê na Grécia, Pan, que é o símbolo de toda a natureza, um dos principais deuses, que Pan tem os chifres, orelhinhas, rabo e a parte de baixo de bode. Então, essa imagem que o cristianismo trouxe do diabo foi pegado da imagem do Deus das bruxas para acusá-las de adorar o diabo. Porque a imagem do diabo até então não existia como sendo assim. Ela pegou essa imagem do Deus das bruxas, que é o Deus da natureza, para poder incorporar, para dizer que as bruxas adoravam o diabo. A gente acredita numa deusa e num deus. A deusa é o princípio feminino, é a terra. A terra funciona como receptáculo do Deus Sol. O Deus Sol joga seus raios sobre a terra e fecunda ela, e assim traz a fertilidade e a prosperidade para a terra e para os seus habitantes, que são os humanos. A gente acredita na reencarnação, que a vida é um ciclo, nascimento, vida e morte. Então é um ciclo. A gente acredita que quando a gente morre, vai para um lugar que geralmente os icanos chamam de Summerlands, que é o país do verão. Vai para lá fazer trabalho espiritual para voltar. É uma reencarnação, ciclos de reencarnações. Assim como é a natureza. Que toda a visão da gente de divindade, de
diretrizes do culto, é todo baseado na natureza. A gente trabalha com os espíritos elementais, a quinta essência dos elementos. Os elementais da terra são os gnomos, do fogo são as salamandras, do ar são os silfos, as fadas, da água as ondinas. A Wicca que é praticada hoje, a Wicca mesmo, então é uma mistura de várias tradições, celtas, nórdicas, gregas, porque a gente utiliza deuses de vários panteões e trabalha com fitoterapia, com cromoterapia, com várias vertentes do esoterismo. Dentre os ritos que nós temos na nossa religião, temos os ritos de lua cheia, que são chamados esbas, né, que nós honramos a plenitude da mãe, porque a lua está cheia, então para nós é a força maior do feminino. Né? A gente sabe que a lua é uma grande influenciadora, até em aspectos físicos mesmo, assim, você vê que quando as mulheres estão mais harmonizadas, elas percebem, ficam mais inchadinhas, assim, tudo a gente percebe na música da lua cheia, como as marés também. Então para nós é muito significativo. Então fazemos os cultos de lua cheia, que são os esbas, e os sabás, que são ritos que, digamos, são mais solares, que marcam assim a passagem do sol, da natureza, como as estações, né? E temos também os ritos que são mais culturais, em relação à colheita, em relação à honra aos mortos, passagem de ano, por exemplo, o Ano Novo, que para nós, que é o chamado Halloween, que no hemisfério norte ocorre em 31 de outubro, para a gente aqui é agora, no final de maio, de abril para maio. A Wicca não possui nenhum profeta, nem nenhuma literatura divina, nenhuma escritura. O único dogma da Wicca é fazeres o que quiseres, desde que não faça mal a ninguém. Tudo que você fizer vai retornar em triplo. Isso é a lei tríplice. O que você vai fazer vai retornar em triplo. Então esse é o único dogma para você fazer todos os trabalhos. E tem as diretrizes básicas, que são diretrizes de ética. Respeito ao meio ambiente, as pessoas, aquilo que Érica falou. Dentro da bruxaria existe uma hierarquia, né? Para um coven informal, existe um sacerdote para representar a força masculina, para invocar o Deus nos rituais, e a sacerdotisa, a figura da mulher, da mãe, da deusa mãe, para invocar a deusa mãe, a força feminina. Mas existem outros cargos dentro do coven, digamos assim, cargos, né? Que são, tipo, a pessoa, o tesoureiro que guarda as finanças do grupo para poder comprar o material para ritual, para fazer o banquete do ritual e tudo mais. Tem as pessoas que são responsáveis para comunicar às outras, né? Tem pessoas que são responsáveis pelos quadrantes, que são os 4 pontos cardeais dos elementos, cada um que represente o fogo, a água, a terra e o ar. O principal, o foco, é o culto a Deus e o Deus, o trabalho com os elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, os elementais, e o trabalho para entrar em harmonia com a natureza, que são os sabás e os esbas, que os sabás é o ciclo, a roda do ano, que é a passagem do ano das estações da natureza, e os esbas em homenagem à deusa. O altar pagão, no rito de bruxaria, ele é montado assim, seguindo o esquema dos quadrantes, né, que representam os elementos. Aqui temos a terra, à frente, ao lado leste, sul e oeste. Na terra nós sempre colocamos algum elemento significativo para atrair aquele elemento, o elemental no caso. No caso aqui colocamos sempre uma pedra, cristais, certo? Um símbolo da terra também, símbolo de fartura, a cornucópia, que aqui da gente é só um artesanato. Por quê? Porque a cornucópia mesmo é feita do chifre do animal. Só que com um dos preceitos da gente é justamente de preservar a natureza, não é justo a gente querer arrancar um chifre do animal
né, para colocar no altar, já que a gente seria totalmente contraditório. Então, nós temos assim uma representação da cornucópia, que é um chifre com que colocamos flores, sementes, moedas, já para representar a abundância. Certo? Ao leste, nós colocamos sino, geralmente penas, e os incensos são sempre queimados ao leste para representar a força do ar. No sul, nós temos o elemento fogo, nós colocamos geralmente um potinho com enxofre ou com alguma coisa mais que represente o fogo. Uma vela vermelha também representa o fogo. Temos também o punhal, que o punhal na bruxaria, para assim, esclarecer também, tipo, ele não pode cortar nada, ele só corta o ar. O punhal ele não pode cortar carne nenhuma, pão, nada. Ele é só apenas para traçar o círculo, ele é a continuação do nosso braço e o instrumento que direciona a energia da gente. Nós recebemos energia pelo chakra coronário, certo? Da coroa, e ele se estende até o punhal, para traçar círculo, para fazer gestos ritualísticos. Então, já desmistificando essa questão de que o punhal ele é para fazer sacrifícios e tal, não tem nada a ver com isso. Simplesmente ele é um símbolo do fogo. Por quê? O símbolo do fogo, porque ele é um símbolo fálico, né? Então, ele representa a força masculina, a força de iniciativa e tal, força criadora. Então, fica aqui ao fogo. E ao oeste, nós temos o elemento água. Nós representamos o elemento água com o cálice. No cálice, geralmente, colocamos vinho, suco de frutas, né? E o leite também. Geralmente, nos ritos de lua cheia, nós colocamos leite. Mas também vinho branco e tal. Temos também aqui um potinho que nós colocamos água com sal, que é para a purificação inicial, quando começa o ritual. Em relação às velas, nós sempre colocamos uma vela para a deusa e para o deus. A vela da deusa, geralmente, é a negra, representando o lado da criação. Por que criação negro? Porque o interior da terra, onde se faz a criação da semente, começa a germinar, é escuro. O útero da mulher, o interior do útero é escuro. Então, a representação do negro dentro da religião é justamente essa. O feminino é o negro, como o yin yang, o símbolo oriental, em que tem o negro e o branco. Então, mas mesmo assim, sempre interação, né? Uma pontinha do branco no negro e negro no branco, porque é isso que a gente representa na religião união. Então, aqui o negro, a vela da deusa, e geralmente a vela do deus é branca, mas também pode ser verde, representando o deus das matas, como Pan. Pode ser marrom também, representando o deus da terra, o deus das coisas selvagens, como nós colocamos. As 3 velinhas representam as 3 faces da deusa, a Virgem, Mãe Anciã, que é justamente, como a gente falou, né, tudo relacionado ao ciclo da vida. Nós nascemos, nós reproduzimos, nós morremos e depois renascemos, que no caso acredito na reencarnação. Então aqui temos o branco para a Virgem, o vermelho para a Mãe e o negro para a Anciã. O caldeirão é o útero da criação, onde aqui nós fazemos nossos rituais, oferendas, porque aqui é o símbolo da grande deusa, como o útero feminino, em que nós colocamos nossos pedidos, nós criamos tudo aqui dentro do caldeirão, né? Tipo, queimando nossas ervas, e também fazemos as libações. Libações são oferendas, né, que nós fazemos para os deuses, sempre no caldeirão. O caldeirão é o centro, é considerado como o nosso universo, assim, o universo feminino. Desde o ensino médio, o povo me chama de bruxinha. Pelo menos as pessoas que eu tenho contato conseguiram tirar essa imagem. E também o pessoal tem a imagem de que veste preto, isso aí não tem nada a ver. Eu visto preto por opção minha. Érica é bruxa também, veste rosa, veste toda... toda... Não tinha patricinha, não. Tá, veste toda assim. Então, pra ser bruxa, não tem nenhum estereótipo. A pessoa pode ser de qualquer jeito, de qualquer etnia, de se vestir de qualquer jeito. De a gente ter essa visão de se harmonizar com a natureza, de buscar justamente essa interação, acho que isso torna a gente mais humanitário. Eu, pelo menos, acredito nisso, assim, tipo, eu acho que melhorei muito, assim, em relação ao meu modo de ver o mundo, certo? Em relação a ver também as outras religiões, certo? Tanto que, particularmente, eu sempre converso com as meninas, eu acredito que tudo é a mesma coisa, assim, religião, ao meu ver, é tudo igual, assim, não falo aqui em nome da religião em si, né? Como se todos os wiccanos, os bruxos, vissem dessa forma. Mas eu acredito que é tudo a mesma coisa, porque se você for pesquisar o que é Iemanjá para o candomblé, é uma deusa das águas para a gente,
temos deusas dos lagos também, entendeu? Tipo, a Oxum do Candomblé é a nossa Afrodite, que é a Vênus dos romanos, que é a Freia dos nórdicos. Então, a religião, o culto, assim, se você for ver, tudo é baseado na mesma fonte, da criação, de representações, são todas muito parecidas. Em relação à humanidade também, tipo, a gente devia ter mais tolerância e tudo mais, então acho que a religião, pra gente, assim, ela sempre prega isso, muito de amor.